Desde que o Fernando Diniz colocou a molecada para jogar, o São Paulo engatou 3 vitórias seguidas. E se os garotos da equipe titular estão dando conta do recado, os do banco de reservas não ficam para trás. Foi de uma jogada entre 2 deles que o São Paulo venceu o Corinthians e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. Mais um clássico sem torcida. Em campo, Corinthians e São Paulo com novidades na escalação. No tricolor, Lisieiro improvisado pela lateral esquerda, Hernanes no meio e Paulinho Boia no ataque. Já no Corinthians, Ramiro ganhou mais uma oportunidade de começar jogando. Mostra também a importância dos jogadores que vêm do banco, de estar todo mundo motivado para ajudar, e o São Paulo é cada vez mais isso. Um time cada vez mais fechado, cada vez mais unido e sabendo o que quer da vida e do campeonato. Com essa vitória, o São Paulo assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Está agora a apenas 2 pontos do Internacional de Porto Alegre, que é o líder da competição. Vale lembrar que o Colorado Gaúcho tem um jogo a mais que o time de Fernando Diniz. Já o Corinthians parou nos 5 pontos. Continua cada vez mais perto da zona de rebaixamento. No meu ponto de vista, a gente jogou um bom futebol hoje. Se tratando de um clássico, um jogo difícil, um jogo emocionalmente também duro, a gente conseguiu fazer uma boa atuação equilibrada, a equipe de São Paulo, como não poderia ser diferente. O que faltou realmente foi o resultado, né? E em outros momentos a gente teve o resultado, mas a atuação talvez não tenha sido a melhor. Hoje a gente teve uma atuação consistente, se tratando de um clássico. Faltou um pouquinho mais de atenção nos últimos detalhes para não sofrer os gols. Tá certo, vocês vão comentar o jogo. Concordo parcialmente com o Thiago, né? Até teve um equilíbrio no clássico, mas vendo com muito boa vontade. O São Paulo acho que foi melhor no jogo durante a maior parte do tempo, né? O São Paulo emplacou uma marcação sob pressão, o Corinthians encontrou muitas dificuldades, criou muito pouco, se bem que o São Paulo também criou pouco, é verdade, e o gol surgiu numa desatenção, especialmente o Sid Clay, que ficou olhando a bola quando foi cruzada pelo Toró, e o Brenner com total liberdade entre o Avelar e o Sid Clay, que é um erro primário. Mas o Corinthians está devendo, Flávio. O São Paulo também não jogou uma partida primorosa, né? Que é resultado, né? 3 vitórias seguidas, aí o Diniz agora é gênio. Para mim sempre foi um bom treinador e independentemente do resultado. E o Corinthians acho que pode render um pouquinho mais, especialmente alguns jogadores. O Luan, eu não consigo entender como é que ele pode estar tão mal. O que se passa com o Luan? Né? O que fazer para recuperar esse jogador, Flávio, que já foi tão bem, mas está mal, está muito mal. A gente não sabe o que se passa na vida, né, também dele. Olha, o jogo foi bem fraquinho, né, como tem sido os clássicos. Aí esse gol do Hernanes, depois aquelas 2 falhas, os 2 goleiros, que são 2 baitas goleiros, os 2 falharam, acontece. O jogo caminhava para o empate, né? E aí o São Paulo realmente procurou mais, finalizou mais. Acabou fazendo um gol numa jogada que o Corinthians sempre cometido muitos erros. Já é o 4º gol que o Corinthians toma entre o lateral e os zagueiros. Já o 4º. E tudo normalmente de bola vindo de cruzamento mesmo. Então isso é uma atenção que precisa ser feita. Agora, não achei nenhum fim de mundo. O nível do jogo a gente quer mais, né? Não tem jeito. E gosto muito dessa ideia do Diniz de botar os moleques para jogar. Se os figurões não querem, dá para quem quer. É isso aí. O Rino Smith tinha uma frase muito legal. Jogador bom é jogador com fome. Ou você está com fome porque você está começando, ou você está com fome porque você é assim. Jogador bom é jogador com fome. A molecada está com fome e está dando resultado. E o que mostra a coragem dele, né? Poucos têm essa coragem. Sem dúvida. Poucos têm. Você tem que reverenciar. Vamos acionar o Osmar Garrafa, direto da nossa redação de esportes. Quer dizer, Garrafa, que a agressão do Jô não ficou só no campo? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite ao mestre Cuca Flávio Prado. Olha, Michele, o jogo acabou ontem por volta de 13h, né? Já teve reapresentação do São Paulo hoje pela manhã, mas o clássico parece que ainda continua acontecendo, pelo menos nas redes sociais. O São Paulo está falando muito em todas as redes sociais, não só torcedores, mas como o próprio clube, desse lance que foi, que é a nossa enquete aí referente ao lance do Jô, né? Então o São Paulo não se cansa de mostrar esse lance nas redes sociais, em todas as suas redes, e também a torcida se manifestando bastante. Além das imagens estarem circulando nas redes sociais do São Paulo, o São Paulo postou o seguinte sobre o lance: sofre agressão, encara, pede o VAR e nada. Então a solução de Diego Costa, de 21 anos, foi ganhar todas até o fim do jogo. Nem sempre
o exemplo vem dos mais experientes, dando uma cutucada aí no Jô. Ou seja, repito, o clássico, a bola parou de rolar ontem à 1h, mas está rendendo e muito. O Hernanes postou raio nas redes sociais, de acordo com o gol, enfim. É Corinthians e São Paulo e isso valoriza muito, independente, como disse o Flávio Celso, aí não foi um jogo de encher os olhos, mas está agitando bastante a galera, Michele. Tá certo, continua rendendo, né? Mas bom, muito bom para o Fernando Diniz, que dá uma firmeza no cargo para ele. Agora, né? O jogo é quente, tem esse bate-boca nas redes sociais, reclamação dali, aqui, mas para mim tem um erro crasso ali. Por mais que tenha razão o São Paulo de uma eventual agressão do Jô, não entro nem no mérito. Mas não é jogador que tem que chegar para o árbitro e pedir VAR. Não. Não é jogador que pede para o VAR, está errado pedir VAR. Se imagina se todo mundo pedir VAR para o árbitro, quem tem que chamar o VAR? É o melhor, se tem alguma dúvida, é o árbitro, ou o VAR que tem que chamar o árbitro caso veja alguma irregularidade. O VAR não viu nada, o árbitro mas isso não viu foi nada. jogador que pede. Mas todo mundo pede e tal, não foi nem por... Não, né, o garoto, ele falou, juiz tal, não sei o quê, mas realmente não deveria caber. Mas ele avisou, né? Pelo menos tem que ficar ligado. É a tal história, o VAR é seletivo, por isso que está mexendo a paciência. Se ele vai ser mala em todos os jogos. Não pode escolher o lance que interessa fuçar e achar e depois o outro não, porque é seletivo. Se ele é seletivo, não serve. Se ele é bom, ele tem que olhar Ainda tudo. bem que o São Paulo ganhou, senão iam reclamar ainda mais, não é? Desse lance. Claro. Sim, Mas jogo contra o São Paulo sempre dá confusão com o zagueiro, né? Lembra do Rodrigo Caio? Pois é. Bom, É com o Jô, inclusive. O jogo, eu tô falando, jogo. agora a gente vai lá para o Parque São Jorge. Jonas Campos chega com as informações do Corinthians. E aí, Jonas, derrota para o São Paulo. É página virada já? Como que tá? O Corinthians já tá de olho no Goiás? Fala, Michele, muito boa noite a você, ao Flávio, ao Celso, a todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Página virada daquele jeito, né, Michele? Perdeu um clássico sempre abala, mas o Corinthians já retomou as atividades rapidamente. Treinou nessa segunda-feira de manhã, visando o duelo de quarta, 7h15 da noite, contra o Goiás no estádio do Serrinha, duelo fora de casa. O Corinthians, que até então está devendo muito no Campeonato Brasileiro, em 5 jogos disputados, 5 pontos, é o 16º colocado na tabela de classificação neste momento. Muitas cobranças em cima do trabalho que vem sendo feito pelo Thiago Nunes. A gente vive aqui, né, Michele, o dia a dia do clube, da sede social. Hoje, tomando um cafezinho ali na padaria antes de vir aqui para a nossa entrada ao vivo. Muita gente irritada com as declarações do Thiago Nunes após a derrota do Corinthians no clássico contra o São Paulo, porque o Thiago disse que o Corinthians apresentou bom futebol. Isso irritou, de fato, boa parte da torcida. O Timão precisa dar uma resposta contra o Goiás. Podem haver mudanças nessa equipe que vem com jogadores desgastados, como, por exemplo, o Danilo Avelar, o Jô, o Sid Clay também pode dar lugar ao Lucas Piton na lateral esquerda. E o Timão precisa dar uma resposta. O Thiago Nunes vem sendo bastante cobrado. E a sequência, Michele, Celso e Flávio, é Goiás na quarta-feira. Depois o Corinthians tem mais 2 jogos na Arena de Itaquera, contra o Botafogo e depois clássico contra o Palmeiras. Muita pressão aí em cima do treinador corintiano, Mi. Valeu, Jonas. A gente vai comentar daqui a pouquinho isso que o Thiago Nunes falou, mas entra a rodada, sai a rodada e o torcedor do Timão continua na bronca com o Thiago Nunes. O que aconteceu com aquele treinador campeão no Atlético Paranaense? A gente foi atrás de alguns motivos para você entender o que está acontecendo com o técnico corintiano. É muito complicado você ficar apontando o dedo para o treinador toda hora. O Thiago chegou para mudar. Chegou atrasado, que diga-se de passagem. Porque se ele tivesse chegado 3 meses antes, que ele ficou 2, 3 meses antes. Talvez ele tivesse caído antes. Já ia começar a pressão que não serve, que é isso, que é aquilo. Não, ele chegou lá para implantar uma nova filosofia. Só que, para você implantar uma filosofia, você precisa ter jogadores com essa capacidade. Em primeiro lugar, o Corinthians não tem jogadores de velocidade. Tem o Léo Natel, né, que agora está se encaixando. Tinha o Everaldo, que não jogou nada. O Janderson, que já foi até embora. Então, tem várias questões. É tempo de trabalho. Não dá para você ficar tentando questionar tudo para agora. Sabe, eu acho até que o Corinthians apresentou um futebol melhor contra o Fortaleza, especialmente os primeiros 25 minutos. Contra o São Paulo não jogou bem, é verdade. Mas tem um mérito também do São Paulo, que soube marcar a saída de bola do Corinthians. Enfim, é um trabalho. E você tem que entender que é um trabalho de médio e longo prazo. Não adianta a cada resultado ruim, a cada coisa, tem que cair Thiago Nunes, tem que cair Thiago Nunes. Calma. Estou errado, Flávio?
Bom, uma semana era o Fernando Diniz, né? Pois é. É assim... E toda semana vai ser um, daqui a pouco é o aí Luxemburgo, aí fica complicado. Aí nós vamos fazer o jogo dos cartolas. É isso aí. Que eles querem exatamente isso, que eles deem cabeças quando a culpa é deles. O material humano entregue ao Thiago Nunes é um material humano fraco. Aí alguém vai dizer, mas a folha do Corinthians é de 18 milhões, então tem alguma coisa errada. Jogadores fracos ganhando 18 milhões, tem alguma coisa está errada. Então, realmente, ele não tem jogadores para o lado de campo. É só lembrar, né? Ele tinha alguns jogadores com a velocidade do Rony, por exemplo, que ainda não tinha setor no Palmeiras também. Exatamente. Michael e Rony, era o que ele tinha. Então, é um pouquinho diferente do que ele tem agora. Então, tem que deixar o cara trabalhar, não tem jeito. Não tem outra alternativa, não. Eu sou contra mandar ele embora agora, tá bom? Quero só deixar bem claro, mas tô achando um trabalho ruim. Até agora, realmente, os resultados não estão vindo. Mas o que eu não falo assim, quando ele está jogando mal, é verdade. Todo mundo está jogando mal. Tô achando um trabalho ruim do Lucha, apesar de ser campeão e estar ganhando. Quero não, os trancos e barrancos, ele chegou... O jogo do Palmeiras no sábado. O que foi aquilo? Meu Deus do céu, eu pensei que eles estavam brigando. A gente vai falar daqui a pouquinho desse jogo. Então eu digo, por causa do nível de jogo. Então, cobra do Corinthians, não é só o Corinthians. Foi aquele da festinha de escola que a pessoa chuta tudo errado? Aquele foi do Fluminense e Vasco. Fluminense e Vasco. Outro jogo horroroso. Quer dizer, então ninguém está jogando bola, né? Acionando novamente Osmar Garrafa, lá da nossa redação de esportes, quer dizer que parte da torcida do São Paulo tá pé da vida com o jogador do elenco? Como assim, Garrafa? Redes sociais, viu, Michele? Redes sociais agitada. E o motivo, ele fica para vocês aí interpretarem se é justo ou não. Eu não vi nenhum problema. O que aconteceu? O Arboleda estava com desconforto muscular e não foi relacionado para o jogo de ontem. Acabou o jogo. Numa rede social de uma amiga do Arboleda, o Arboleda gosta, tem aquela pedrinha de sal na garganta, gosta de uma festa, ele foi visto assim, ó, na malemolência, tal, pra lá, pra cá, uma cervejinha na mão, tal, e na rede social a galera que já anda atravessada com a Arboleda. Pelo fato de, nas férias, ele ter postado, aí acho que ele pensou com o fígado e não com o coração, ele postou uma foto com a camisa do Palmeiras. Ele é meio malucão, esse Arboleda. A galera já tá muito irritada com ele e ontem detonou nas redes sociais depois que viralizou esse vídeo aí. Teve gente até dizendo que quer ir para o Corinthians, que vá logo. Aliás, surgiu essa informação hoje de que o Arboleda foi para o Corinthians, porque estaria encerrando o ciclo dele no São Paulo. No São Paulo não há nenhum tipo de informação nesse momento. Era a folga do Arboleda, ninguém de São Paulo comentou disso. Isso foi repercussão nas redes sociais. Finalizando, o São Paulo, ele tem o mesmo número de jogos do Internacional. Quinta-feira pega o Atlético. O Palmeiras joga com o Inter, que é líder, 2 pontos à frente do São Paulo, na próxima quarta-feira. Se o Palmeiras ganhar do Inter e o São Paulo ganhar do Atlético Mineiro, o São Paulo pode já no meio de semana ser líder da competição. Vitor Bueno e o próprio Arboleda da rede social são dúvidas, serão reavaliados amanhã. O Reinaldo volta e o Daniel Alves continua aí com previsão de pelo menos mais 30 dias no departamento médico. Esse Arboleda é uma confusão, mas estava na folga, né, Michele? Ô, Garrafa, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem certeza se esse vídeo é realmente de sábado, né? Foi de sábado, então, esse vídeo? De ontem, né? De ontem? Ou será que não é uma coisa antiga que postaram? Sociais, todo mundo falando que foi no Instagram da amiga dele e o Arboleda falando, ou seja, pelo menos ele já não está mais lesionado, né, Michele? É o que está todo mundo comentando na rede social. No São Paulo ninguém se manifestou, até porque era folga do jogador, independentemente se foi ontem ou se não foi ontem, claro, mas todo mundo dizendo isso, o Arboleda não se manifestou, mas tudo indica que foi realmente depois da partida, mas era folga do atleta. Eu acho que ele já está legal para o jogo, se for escalado, porque pelo que ele está dançando aí... É complicado. Lembra que o Neymar, Celso, veio pro Carnaval e ele também estava lesionado? É que às vezes um negocinho assim não tá tão Como machucado. diz o Vampeta, equivale a uma fisioterapia. Mas não deveria postar, não é, Celso? Não, mas não foi nem ele que postou. As pessoas vão lá fuçar e... Muito amiga essa. É folga dele, gente, sabe? Mas não tá lesionado? Fica dançando com a cerveja na mão? Não tá tomando um remédio? Talvez não. Talvez não. Pra lesão? É a folga Uma dele. coisa? Quem nunca na folga não dançou e tomou uma cerveja? Eu não bebo. Nem Flávio também não bebe. Mas também Faz não danço canja não, de porque eu sou sopa. meio desajeitado. Não tem nada demais, não. Foi muito bem ele e tá tudo certo. Ele é meio atrapalhado com rede social. Nossa, isso sem dúvida. Ele mete uma foto do Palmeiras, dança com a cerveja, mas tá tudo bem. Caberia no Corinthians? Lógico. Claro. Claro que sim. Caberia.
Que dinheiro o Corinthians tem para pagar? Às vezes o cara tá sem clima no São Paulo, porque ele tá toda vez se criando um negócio em torno do Arboleda. Agora a gente volta com o Jonas Campos, dá tempo, dá tempo. Troca com o Palmeiras pelo Angulo. Ô Jonas, direto do Parque São Jorge, é hoje então que acaba a novela Naming Rights, Jonas? É hoje? Conta pra gente! Tudo indica que sim, Michele. A novela Naming Rights deve chegar ao fim. Conheceremos a empresa que poderá dar o nome dela à Arena Corinthians, né? Depois de 6 anos da inauguração da Arena de Itaquera. Hoje vai rolar uma live, né? A partir das 10h30. O apresentador e ator Dan Stubart vai comandar essa live. E o Corinthians deve divulgar a partir da meia-noite, que amanhã, dia 1º de setembro, aniversário, 110 anos do Corinthians. Aí, a partir da meia-noite, deve rolar esse anúncio tão aguardado da venda dos name rights da Arena de Itaquera. O Dan Stubart, que até fez um vídeo convocando a torcida para esse evento, que já estão chamando de o batismo da Arena. Olha só. Salve, salve, fiel torcida. Nesta terça-feira, 1º de setembro, é aniversário do Corinthians. Isso todo mundo sabe. Mas esse aniversário vai ser mais do que especial. Porque na véspera, na segunda-feira à noite, o último tijolinho que faltava na nossa arena vai ser colocado. Você sabe do que eu tô falando. Pois é, segunda-feira à noite na TV Corinthians, não perca o batismo da arena. O nome da nossa casa. Vamos amanhecer dia 1º de setembro de nome novo. Vai, Corinthians. Pois é, e olha, apesar do André Sanches nos últimos dias ter se divertido nas redes sociais, fazendo mistério, né, sobre qual será essa empresa, qual será o valor e o tempo de contrato, isso deve sair hoje, né, nessa madrugada de terça-feira, e a expectativa é de que seja a empresa brasileira Hypera Pharma, uma farmacêutica nacional, apesar do Andrés, em alguns posts, ter dito que vai precisar aprender inglês e mandarim. A tendência é que a Hypera Pharma compre os name rights da Arena de Itaquera, expectativa de um contrato de 20 anos, um valor que deve superar os 300 milhões. O Andrés, até num vídeo com o Serginho Malandro, chegou a soltar que esse valor é de 350 milhões de reais, mas a gente aguarda essas definições. É o fim da novela Name Rights, Michele, Celso e Flávio. Que bom, nesse ano de tantas, né, decepções, uma notícia muito bacana. E o Corinthians endividado vai se ajustando. Nossa, e o André sai mais por cima do que a cerejinha do bolo. Sem dúvida, porque ele fez o estádio a primeira vez, ele fez o CT. Ganhou o Mundial. Não, era o Mário Gomes, mas sim, foi no trabalho dele. E fez um segundo mandato muito ruim, mas agora com isso ele dá uma ajeitada. Com isso ele ajeita o segundo mandato inteiro. Porque, perdão, ele acaba equacionando a dívida com o Odebrecht, que está em... Muito provavelmente zero. Está em recuperação judicial, então esse processo jurídico anula a dívida. Ele está acertando com a Caixa. E com esse dinheiro que vai entrar, 350 milhões de reais por 20 anos, desse valor. Dá uma média de 18 milhões por ano. Oh, que beleza, hein? Só pelo nome do estádio. Né? Oi? O tempo que ele vai fazer. Não, sim, 20 anos, vocês estão vendo. Fala em 15, fala em 30, se for 20 anos, ok. 20 anos, né, você calcula 18 milhões, quer dizer. Encerrar a dívida, sabe aquela, tô quitando a minha dívida, e aí vem para mim. Voltam a entrar as rendas, que isso nada significa entre 8 e 10 milhões todo mês. Que renda lá no campo do Corinthians está entre 2 e 3 milhões por jogo. 4 jogos por mês, em média, não é? Ou seja, são 8 a 10 milhões. E com isso o sucessor dele está garantido, que é o do Willian. Não necessariamente, mas eu gosto sem do dúvida. Willian. Você entra por 2 milhões de name rights mês. Aí mais bilheteria, mais uns 8 milhões. São 10. Mais patrocínio de camisa. Né? Mas, puxa vida. E para a empresa, para a Hipermarcas, que agora mudou de nome, mas Hypera Pharma. É um baita negócio também, porque ela vai estar ligada ao Corinthians, ela tem vários produtos, é uma das maiores empresas do mundo, é brasileira, é uma das maiores empresas do mundo, e vai poder fazer vários esquetes comerciais, enfim, é um bom negócio para todo mundo, bem legal. Claro. Futebol precisa desse tipo de investimento e quando as empresas acreditam, a gente só pode aplaudir. Fico muito feliz com isso. E aí o clube pode voltar a investir em jogadores, em qualidade, né, em um belo time. E a gente sempre vai falar o nome da arena aqui, o nome da nova arena. Arena...